Hoje eu vou contar para vocês nesse vídeo como que eu emagreci 35 quilos sem remédio, sem cirurgia, sem personal, sem dieta maluca e como eu consegui ter esse resultado, mantê-lo e hoje virou meu estilo de vida. E se eu conseguir, você também consegue. Continua nesse vídeo que eu vou explicar meu passo a passo, já curte, compartilha, se inscreve no canal que hoje eu vou passar para vocês como eu consegui chegar nesse resultado. Vamos lá, eu vou começar do início. De onde surgiu esse relacionamento com a comida? Eu tenho uma estrutura física que é o que a gente chama de parrudinha. Eu nunca fui aquela pessoa magrela, nunca fui. Eu sempre tive corpo, sempre fui aquela menina mais parruda. Mesmo porque eu também não sou muito alta, eu tenho 1,60 m. Então, na minha adolescência, minha infância, minha primeira infância, adolescência e início ali da vida jovem adulto, na infância eu tive uma criação com muita dificuldade, como muitos aqui tiveram, e nessa fase a gente tinha todo tipo de restrição que você imaginar, de alimentação do básico, ali faltava o básico. E a gente cresceu nesse ambiente. Quando apareceu ali uma situação financeira um pouquinho melhor, um pouquinho, não era nada de extraordinário, e que a gente podia ao menos se alimentar melhor, imagina que a família vivia numa situação de privação total, de fome, e passou a ter acesso a alimentos. Então, a alimentação era um sinônimo de prazer, não era uma coisa para a gente se nutrir, era um sinônimo de alegria. Então, como a gente não tinha acesso a outras coisas, por exemplo, fazer uma viagem, comprar uma roupa, não tinha isso. Então, o básico que a gente tinha era alimentação. Então, quando a gente ia, por exemplo, no mercado, era aquele carrinho lotado de besteira para poder suprir aquela necessidade da falta de alimentação que a gente teve. E aquilo virava um evento, né? Comer pizza, queria comer pizza todo final de semana. Comer sorvete, era aquele pote enorme de sorvete. Então, sempre foi veio do nada pro tudo, né? A gente queria comer muito. Hoje eu entendo que aquilo era uma forma de compensação, inclusive da minha família, né? Eu cresci vendo isso, achando que era normal comer pra caramba. E você não engorda de um dia pro outro. Eu não era gorda não era uma criança gorda, era uma criança normal, nem magra, nem gorda. Só que isso não acontece de um dia pro outro, é um processo, então eu não percebia, a gente comia muito e achava aquilo super normal. E daí eu comecei a ter o sobrepeso. Então imagina que eu já era aquela adolescente parruda, sempre tive corpo. E aí, comendo errado, é natural que eu ia ficar acima do peso. Mas até então, eu achava aquilo normal. Eu não tinha muita vaidade também, enfim. E aqui o peso também não colaborava em nada, pelo contrário. Isso criou o meu relacionamento com a comida. A comida, para mim, era uma forma de prazer, era uma forma de fugir de outros problemas, como outras pessoas usam com droga, com bebida. Eu usava a comida como forma de aconchego, então tudo era motivo, né? Eu tô triste, eu vou comer, eu tô feliz, vamos sair para comer. Tudo era comer, vivia em torno disso. E o pior, não era um comer no sentido de, eu vou comer esse pouquinho aqui, eu vou deixar depois eu comer. Não, era comer até acabar. De novo, eu sei que hoje, vendo, né, no passado, veio pela criação. Então a gente passou tanta necessidade que a gente não podia, faltou muito. Então não fazia sentido na minha cabeça eu comer e deixar. Como que eu vou deixar se antes eu não tinha? Então eu queria comer tudo e vivia loucamente, falando, tudo que eu não aproveitei, eu vou aproveitar agora. E aí já sabemos o resultado disso. Claro, eu fui engordando, porque eu achava aquilo normal, e o resultado, não só na minha imagem, mas como um todo, na minha saúde, foi piorando cada vez mais. E o que aconteceu? Fase adulta. Então comecei a trabalhar, eu sempre tive uma rotina muito corrida, desde os meus 15 anos eu estudava o dia inteiro, saía de um lugar para o outro, saía cedo de casa, chegava de noite,
eu sempre fui muito ativa e com 18 anos eu comecei a trabalhar e a mesma coisa, meu dinheiro eu usava, eu queria sair e gastar, enfim, com comida, né, com bebida e comida. E aí eu comecei a namorar, enfim, e no namoro a gente sabe que você quer fazer programas de casal, então também, se você for ver a maioria dos programas que tem, é sair para comer, é sair para ir para um restaurante, é sair para ir para um cinema, é para um barzinho. Não tem uma atividade que você fala assim, vamos sair em casal e fazer algo diferente. A não ser que você vá viajar. E que viajar, normalmente você também se permite, eu vou comer mais, vou... Então, juntou aquele hábito que eu já tinha, aquela autoimagem que eu já tinha, e com contexto de, vamos sair, vamos aproveitar, vamos comer bastante, e a gente ia sempre muito em bar, e barzinho gostava muito de beber, bebia demais e comia demais. E aí aquilo foi aumentando, e o meu relacionamento com a comida só piorando. E aí, a baixa autoestima. Chegou no momento que eu já não estava gostando ali do que eu estava enxergando. Então, eu me vi ali, a roupa não servia. E existe aquela disfunção de imagem, né? Você se olha e você não vê o quanto você está acima do peso. Eu mentia para mim mesma, eu achava que aquilo estava, é só um pouco. Então eu ia comprar roupa, aí comprar roupa se torna um pesadelo. Eu odiava comprar roupa, porque toda roupa não servia. Aí eu vi uma roupa que eu queria muito e a roupa ficava feia, não servia, ou se servia tinha que ficar apertado, desconfortável, e aí aquilo começou a me incomodar, só que eu não fazia nada a respeito, porque eu achava que eu não ia conseguir, como que eu vou resolver isso? Eu sempre fui gordinha e é isso, e eu que vou ter que aceitar, né? E eu aceitava, mas de uma forma com raiva, eu tinha raiva de mim mesma, porque eu não queria ser daquele jeito, eu era a principal crítica de mim mesma. Eu julgava algo que eu achava feio e eu era assim. E eu não estava fazendo nada para mudar aquilo. Então, a minha autocrítica era maior ainda. Eu não queria passar em frente de espelho, eu não queria comprar roupa nova, eu estava sempre com as mesmas roupas. Eu dizia não para passeios, principalmente passeio que fosse biquíni. Nossa, eu não ia de jeito nenhum. Eu dava o cano, inventava desculpa para não ir, para não me expor, porque aquilo me fazia muito mal. E às vezes as pessoas nem percebiam, mas aquilo me fazia muito mal. E a minha baixa autoestima, ela iniciou nesse processo com a imagem, mas é engraçado como que ela abrange o restante. Então você começa a não ter confiança em outras coisas na sua vida, por exemplo, no seu trabalho, você percebe que as pessoas não te escutam tanto pela sua imagem. Você pode ser o cara mais competente do trabalho, mas a sua imagem influencia. Então as pessoas não respeitavam, não davam tanto ouvido, e aquilo ia juntando uma caixinha na minha cabeça, e eu ficava num mau humor e uma vontade, eu tinha raiva. Eu tinha raiva de tudo e todos, e eu não entendi o porquê que aquilo acontecia. E aquilo ia me consumindo, e a minha vaidade diminuindo cada vez mais. E aí veio a nossa querida pandemia. Então eu já vinha nesse histórico, e na pandemia o que aconteceu? As empresas falaram, todo mundo vai trabalhar de casa, isso em 2020. A gente foi começar a trabalhar de casa em março, final de março, abril, a gente começou a trabalhar em casa. A empresa que eu trabalhava na época permitia o trabalho remoto. E o que aconteceu? Eu já não fazia exercício, então o pouco de locomoção que eu tinha, de pegar um metrô, de pegar um ônibus, eu passei a não ter nada, porque eu trabalhava em casa, sentado o dia inteiro, deslogava e continuava em casa, e ninguém podia sair para a rua. E o que aconteceu? Na pandemia, não só eu, mas outras pessoas, a gente não podia sair para a rua, não podia fazer mais nada. Tudo era delivery, tudo era em casa.
Então a gente começou a comer mais ainda. Comia todo dia delivery, todo dia iFood, a gente comia muita besteira, japonês, beirute e bebida. Aí a gente começou uma época aqui de fazer muito drink, então a gente gostava de tomar, a gente não podia ir no bar, então a gente comprava as coisas e fazia em casa, fazia drink, fazia aperol, fazia, enfim. Imagina que piorou muito. Então eu diminuí o pouco de atividade física que eu tinha, de locomoção, e aumentei muito a minha caloria. Essa conta não fecha, então vai engordar. E aí eu continuei nesse pique, e aí as pessoas não me viam, né? As pessoas não me viam. Eu já tinha esse incômodo, mas eu engordei muito mais, e as pessoas não sabiam esse peso que eu tava. Gente, eu cheguei a pesar 90 quilos. 90 quilos, e eu, de novo, eu tenho 1,60 m. E eu tive um choque, eu tive 3 marcos que virou a minha chave e falou: chega, isso aqui não dá mais. O primeiro marco foi, eu fui no médico fazer exame de rotina, enfim, na pandemia, né? Eu já tinha flexibilizado um pouco, tudo ainda no ano de 2020, mas eu tinha exames de rotina para fazer. E eu marquei a ginecologista e fui. Chegando lá, ela pediu vários exames, enfim, e aí adivinha o que aconteceu? Glicemia alterada. Ela perguntou, ela falou: olha, você tem familiar com diabetes na sua família? Eu falei: tem, minha mãe. Ela falou: ah, então, olha, você está pré-diabética. Eu falei: como assim? Ela falou: você está pré-diabética. Aí ela acabou comigo, ela falou um monte. Seus exames aqui todos alterados, colesterol, glicemia, você é nova, você não sei o quê. E falou, ela acabou comigo. No dia, eu só queria achar um buraco para me enfiar. Eu fiquei tão mal, eu fiquei com raiva da médica, e hoje ela, maravilhosa, né? Ela falou o que eu tinha que escutar. Ninguém ia falar aquilo para mim. Mas na hora já me deu um choque. E eu comecei a pensar: eu não quero ficar diabética, eu não quero ficar doente, eu sou nova, como eu não posso deixar isso acontecer e tal. E aquilo já ficou na minha cabeça. E eu já não fiquei normal desde aquele dia. Mas eu ainda não sabia o que eu ia fazer. O segundo choque, um dia eu tive que ir na empresa. Então eu tinha que pegar um material lá, para poder trabalhar de casa. E tinha já uns meses que eu estava trabalhando de casa, e esse dia eu fui para a empresa. Fui de máscara e tal. E aí eu saí, o trajeto da minha casa até o metrô é plano, totalmente plano. E é uma distância curta. E eu lembro que eu descia aqui pela avenida. Quando eu cheguei no metrô, parecia que tinha ligado um chuveiro em cima de mim, assim, eu estava totalmente suada. Parecia que eu tinha corrido uns 10 quilômetros, assim, eu tava, assim, ofegante. Quando eu cheguei na estação, eu falei: eu vou chegar no serviço, eu saí arrumada, eu tô toda desarrumada, toda suada, por que eu tô assim? Eu olhava as pessoas em volta e ninguém tava assim, só eu. Eu falei: eu não posso permitir isso, eu tô assim por conta do peso. Então, juntou aquela questão da consulta, juntou esse dia que eu falei: não, eu não posso fazer isso, eu não posso cansar para andar no reto, eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. E veio o meu terceiro choque, que fechou com chave de ouro. Tudo isso foi quase na mesma semana, a diferença de semana para outra. O meu terceiro choque foi a aparência, foi o visual. Que eu estava saindo do banho, enfim, e aí eu passei pelo espelho, e aí eu me vi de verdade, eu tomei um choque. Que até a capa desse vídeo, eu tomei um choque e eu comecei a chorar. Eu falei: eu não quero mais isso. Eu já tô cansada de viver assim, eu não posso aceitar que as pessoas me vejam assim, porque eu me criticava muito. E aí naquele dia, foi tão dolorido, foi tão sofrido para mim me ver daquele jeito, uma pessoa nova, e eu fiz aquilo. E eu falei: a partir de hoje, isso nunca mais vai acontecer comigo. Eu não vou permitir. Eu vou fazer qualquer coisa, mas desse jeito eu não vou ficar mais. Pode demorar o que for, pode demorar 10 anos, não interessa. Eu vou ficar 10 anos, mas eu vou fazer.
o que eu não permito mais hoje é ficar do jeito que eu tô. E aquilo virou a chave na minha cabeça e que nunca mais foi igual. Nunca mais foi igual. Eu precisei aprender pela dor para chegar à conclusão do que eu tinha que fazer e tomar uma decisão. Esse dia da foto foi no dia 12/8/2020. Eu me pesei e eu estava com 90 quilos. E eu fiz o seguinte, tirei foto daquele jeito que eu estava, horrível, tirei, não mostrei para ninguém, guardei numa pastinha no meu celular oculta, ninguém tinha acesso. E anotei lá meu peso naquele dia. E eu falei o seguinte, eu vou procurar ajuda, eu vou pesquisar, eu vou ir atrás de nutricionista, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu só sei que desse jeito aqui não dá. E eu vou começar a me pesar uma vez por mês e tirar foto para ver a evolução. Porque se eu me pesasse todos os dias, o peso variava muito e aquilo me machucava mais. Então eu falei, eu não vou pesar. Eu já sabia que aquela foto ela ia servir lá na frente de exemplo para mostrar de como eu estava, para onde eu fui. E eu não tinha a mínima noção de onde eu ia chegar, mas eu comecei. Nos primeiros 3 meses, eu emagreci 6 quilos. Emagreci 6 quilos. E o que eu comecei a fazer nesses primeiros 3 meses? Alimentação, meio que todo mundo sabe ali o que é certo e o que é errado comer. Então, eu não tinha ainda um nutricionista, mas eu comecei a pesquisar na internet sobre alimentação, por conta própria. Então, já pude ver fritura, doce, refrigerante, bebida, álcool. Isso é o básico e eu já, por conta própria, comecei a falar, não vou comer isso, não vou comer isso. E eu falei, eu preciso fazer um exercício físico. E não podia ir pra rua, não tinha como sair de casa. Eu falei, vou fazer dentro de casa. Comecei a pesquisar, loucamente. Porque quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, aí ninguém me segura. E eu comecei a pesquisar. E aí uma colega que tinha na época comprado também, ela fazia exercício em casa, ela comprou um jump. E eu falei, cara, bom, eu vou comprar um jump e eu vou fazer exercício em casa. Eu achava legal o jump. Comprei o jump, sem ter nada, não tinha professor, não tinha nada. Comprei um mini trampolim pela internet, chegou em casa rápido, eu falei, vou fazer isso. E aí eu comecei, então por conta própria, nesses 3 primeiros meses, eu cortei algumas coisas que eram excesso e comecei a me exercitar. E aí eu via no YouTube que tinham professores que faziam aulas de treino de jump. Eu tenho que falar aqui, citar uma profissional maravilhosa que eu achei na internet, chamada Tatiana Trevia. Pesquisem os vídeos dela no YouTube, ela é sensacional e eu, graças a ela, eu pude fazer muito exercício físico, aprender atividade física dentro da minha casa. Então, pesquisem aí, Tatiana Trevia Jump. Ela tem outros exercícios, mas eu comecei por ela. E aí eu fazia as aulas dela, ela montava a sequência também na sala da casa dela. E para mim foi sensacional, porque aquilo também me distraía, era um momento de um hobby, né? Eu não via aquilo, era uma atividade com música, com coreografia, então eu não via como algo ruim, como algo maçante, por exemplo, fazer uma musculação, que naquele momento eu não tinha a menor cabeça para fazer. E eu fazia atividade física, então fazia, e eu tava em casa, não tinha ninguém me vendo, ninguém ia me julgar, não tava nem aí, eu podia estar horrível lá que ninguém ia me ver. Então eu consegui aliar ali a atividade física com a alimentação e eu comecei a perceber melhora. Eu comecei a perceber que a minha respiração melhorava, eu comecei a perceber que algumas roupas já não estavam daquele jeito, já estavam mais folgadas. Mas eu ainda estava longe de ter o resultado que eu cheguei. E aí eu comecei a procurar também nutricionistas na internet. Uma coisa é assim, você pode sozinho chegar a um resultado, mas em alguns momentos você vai precisar sim de ajuda profissional. Você não sabe tudo, você nem estudou tudo, não tem como você saber tudo. E não tem demérito nenhum em você procurar um profissional. E eu tive humildade o suficiente para saber que eu sozinha, apesar de eu ter conseguido emagrecer por conta própria uma quantidade, aquilo não ia perdurar. Então sim, eu precisava de um profissional e eu encontrei, também vou citar o nome dela aqui, porque é uma pessoa maravilhosa, procurem por Camila Garbuio. É uma profissional incrível,
porque ela não fala só sobre alimentação. Isso você encontra na internet, é muito prático, muito simples. Mas ela te ensina o seu relacionamento com a comida, que é isso que eu não sabia. Imagina que eu era aquela pessoa que passou fome e que queria comer tudo. Eu me via numa situação de chegava uma dieta e falava assim, você tem que cortar isso, isso, isso. Tá, vou cortar. Só que na hora que eu apertava e que eu tava triste ou que eu tava ansiosa e que eu queria descontar na comida, essa era a hora que eu precisava ter um profissional para me ajudar. Então ela serviu como uma terapeuta alimentar, não só explicar o que é proteína, o que é carboidrato, mas explicar o seu relacionamento com a comida. E isso para mim foi um divisor de águas. Eu acho que todo mundo deveria ter um profissional como esse, porque não é só pesar comida, não é só cortar comida, isso é muito raso. Você tem muito mais causas, tem várias causas, eu citei uma, mas tem várias causas que vão interferir no seu relacionamento com a comida e que te fazem comer de uma forma errada. Então você precisa sim ter uma ajuda profissional e vai mesmo, procura. Se precisar tomar remédio, hoje em dia tem remédios que eu não tomei, mas hoje em dia tem. Se isso for te ajudar, vai, faça, desde que seja com acompanhamento profissional. E aí, eu consegui emagrecer. Eu comecei a emagrecer, as pessoas começaram a perceber e o trabalho ficou mais flexível, então voltamos para a empresa. Quando voltei para a empresa, o pessoal começou a falar, eita, tem uma coisa diferente aí nela, mas não sabia falar o quê. E eu mantive a constância. Por quê? Quando você começa a enxergar resultados, mesmo que pequenos, aquilo te motiva. Então eu sabia muito forte o que eu não queria e eu comecei a ver que o que eu estava fazendo estava tendo resultado. E eu comecei, continuei. Gente, é consequência uma coisa da outra. Não tinha como eu não emagrecer. Eu fazia exercício em casa religiosamente, eu fiz 1 ano de exercício em casa, comecei a me alimentar melhor, o meu relacionamento com a comida, e eu emagreci. E nesses 2 anos, eu cheguei no peso de 55 quilos. Eu saí de 90 para 55, e que foi um choque, né? Eu fiquei assim, foi aquilo que eu mais queria e eu conquistei. Claro que nesse período, um momento, a minha perda de peso, ela estagnou, isso é normal. E aí, o fato de eu ter feito exercício em casa, isso me ajudou muito. Por quê? Eu superei a vergonha de treinar, porque eu estava muito acima do peso, eu já tinha emagrecido e eu entendi que a musculação era necessário, até para não ter flacidez. Eu não tive quase nada de flacidez, porque eu sempre treinei, e eu fui sim para academia. Mas a minha cabeça já estava blindada, eu já tinha adquirido o hábito. Então, para mim, eu não tive problema para fazer musculação, para chegar na academia. Porque quando eu cheguei lá, eu já estava com a cabeça feita, já sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu só dei continuidade. Só que aí, com novos exercícios, colocando mais carga, fazendo com o professor acompanhando, com uma técnica correta. O YouTube me ajudou muito, porque eu pesquisava, olha, como fazer esse movimento, uns exercícios. Hoje você tem no YouTube, você tem na internet como fazer quase tudo. Então, foi uma sucessão de acertos, de pequenos acertos, até que eu consegui chegar e emagreci. Com 55 quilos, eu tava muito magra. Eu perdi muita gordura, tinha um pouquinho de massa muscular, e aí eu comecei a inverter o jogo. Então, já estava na fase de passar a comer mais e treinar mais pesado. Então, se você só corta a dieta, corta, chega um momento que o seu corpo ele não tira mais caloria, ele entende, é contranatural ali você emagrecer, né? O seu corpo quer poupar energia. Então, chega uma hora que ele fala, opa, daqui eu não vou tirar mais. E aí, o que você tem que fazer nesse momento? Aumentar as calorias. Então, foi aumentando, eu já tinha uma excelente noção de alimentação que eu aprendi com a Camila. Então, eu já sabia os alimentos que eu tinha que comer, o que eu tinha que comprar, e eu fui mudando. Mas eu não posso deixar de falar aqui o que foi assim, o essencial. Eu falei no início do vídeo sobre a forma de prazer.
Comer sempre vai ser bom, saiba disso. Sempre vai ser gostoso você sair, comer uma pizza com seus amigos, comer um bolo de aniversário. Isso vai existir. Mas você precisa, para trocar o seu vício na alimentação, você precisa ter outras formas de prazer que eu não tinha. Isso fez eu emagrecer. Se eu puder falar assim, o que é o resultado combinado com tudo isso, mas o que é o primordial tenha outras fontes de prazer. Por quê? Comer sempre vai ser bom. A partir do momento que você tiver outras fontes, seja qualquer coisa, você tem que anotar o que faz bem pra você. Leitura, assistir série, andar com seu cachorro, ir no parque, eu não sei. Lista o máximo que você puder de coisas que você goste. Pode ser coisa simples, tomar um banho quente, fazer minha unha, fazer skincare, cuidar do meu cabelo, eu não sei. Mas isso é importante e sem isso você não vai conseguir. Porque a hora que você se vê naquela situação emocional, você vai querer voltar para a comida. Então você vai ter que fazer uma troca. Imagina assim, todo mundo que come doce é gordo? Não. Qual que é a diferença dessas pessoas que comem doce e não são gordas e pessoas que comem doce e engordam? Qual que é a diferença entre elas? É essa. É que a pessoa que come doce e ela consegue manter o peso dela normal, ela sabe que ela vai comer aquele dia, mas ela não vai comer todo dia. Ela vai numa festa e ela vai abrir aquela exceção, mas no dia seguinte ela vai voltar à alimentação dela, ela não vai chutar o balde. E é isso que faz a diferença. Não tem problema você, eventualmente, tomar uma cerveja ou comer algo que é calórico. Tá tudo bem, mas você tem que voltar no dia seguinte. Você tem que manter o seu 80-20. Então, você precisa ali, a maior parte do tempo, comer corretamente. E ali, no finalzinho de semana, ali, um aniversário, aí você abre uma exceção. Seu corpo não vai nem sentir, não vai fazer diferença. Mas você precisa fazer isso. Isso que vai fazer você conseguir manter o seu peso ideal, dentro do seu biotipo. Hoje, em 2025, passaram-se 5 anos que eu tomei essa atitude e que tudo isso aconteceu na minha vida. Hoje eu peso 61 quilos e eu acredito que eu equilibrei ali, eu não tô nem obesa e eu também não tô no mínimo de peso, porque 55 quilos eu fiquei muito magra. E eu tô num peso legal. E eu faço todo tipo de atividade física. Atividade física se tornou parte do meu lifestyle. Então, eu faço corrida, eu faço musculação, luta, já contei aqui em outro vídeo do Muay Thai. Vou começar agora CrossFit. Atenção, agora é o conteúdo de CrossFit. Sempre tive vontade e me matriculei, porque eu sou assim, eu gosto de coisa nova, eu gosto sempre de estar fazendo algo diferente. E aí eu vou me desafiar e vamos ver o que vai dar. Mas eu sempre estou em movimento. Eu quero sempre melhorar o meu corpo. Eu não acho que eu cheguei onde eu queria, a gente nunca está satisfeito, mas eu estou em constante desenvolvimento. Eu me tornei outra pessoa, porque o meu emagrecimento, a minha autoimagem, ela mexeu com tudo. Então, quando eu comecei a ver resultados e eu comecei a ver resultado na minha aparência, na minha disciplina, essa mesma disciplina, ela começou a ser utilizada para outras coisas. Então, no trabalho, eu era disciplinada no trabalho, nas minhas escolhas, nas minhas amizades, na minha família. Não tem como você ser muito bom aqui e ser péssimo aqui, é incongruente. Então, eu repliquei esse comportamento para tudo. E eu passei a ser mais respeitada, eu passei a ser mais valorizada, eu só deslanchei. Eu só deslanchei. E, então, assim, a partir de um ponto, você consegue se desenvolver. Então, talvez você queira ter mais autoconfiança, tá aqui uma forma de você se desenvolver. Começa por você. Começa na sua autoimagem, a cumprir os seus compromissos, a cumprir aquilo que você promete para você mesmo, a você se cuidar mais, e sim, a aparência importa, e você vai perceber uma melhora na sua saúde, no seu relacionamento, e uma coisa leva a outra, e você vai ser uma potência. Então, eu quero te falar que tem jeito, é possível, mas você vai ter que ter alguns requisitos. Primeiro,
Você tem que saber que você sozinho não consegue. Então, busque ajuda. Não tem problema nenhum nisso. Busque pessoas que chegaram lá. Eu tô aqui para compartilhar com você o que deu certo. Copie pessoas que deram certo. Não fica na internet só vendo conteúdo que não agrega nada. Vai atrás de pessoas que tiveram resultado de verdade. E vai atrás delas e entende como que você conseguiu fazer isso. E replica isso na sua vida. Então, peça ajuda. Não tente fazer tudo sozinho. Busque sempre aprender, porque vai sim precisar que você aprenda receita, aprenda a cozinhar, aprenda a fazer um novo esporte que você não sabe nada. Sempre tem ali um coração ensinável, que você sempre vai estar ali aprendendo algo que vai ser muito útil. E saiba que não existe resultado milagroso. Eu não perdi peso de um dia para o outro, foi um processo. Então, aprenda a gostar do processo. Aprenda que você vai passar por ele, não tem almoço grátis. Você vai passar por ele, mas quando você chegar e ver resultado, você vai sentir o quanto que aquilo valeu a pena e o quanto que aquilo foi importante. Saiba que você tem que ter aquele inconformismo com o que você era e buscar o seu caminho. Vai dar certo, confie em mim. Juro que eu sou a prova viva disso. Então, eu fico por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que está se sentindo mal, que está achando que com ela nunca vai dar certo. Vai dar certo, eu sou a prova viva disso. Manda esse vídeo para alguém que está precisando e por hoje é isso, eu fico por aqui e eu vou postar mais vídeos sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, até mais.